Gênesis 1:27 diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para que possamos, Deus, a partir das Escrituras, identificar o paradigma que nós precisamos seguir. Que ela seja, Deus, o que nos guie. Que ela seja o nosso direcionamento e não nossas opiniões, nossos achismos ou o que o mundo diz. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa semana eu fui lembrado de que algumas pessoas creem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Até aí todo mundo concorda. Mas que a mulher foi criada à imagem e semelhança do homem. Aí eu quase caí para trás. Então algumas pessoas entendem o seguinte: o homem foi criado à imagem de Deus, porém a mulher à imagem do homem, uma vez que o homem foi criado por Deus do pó da terra, um jeito diferenciado de Deus criar alguém. Já a mulher foi criada a partir do homem. Então, o homem é a imagem de Deus e a mulher a imagem do homem. Eu já vi algumas pessoas dizerem isso e essa semana eu estava conversando com minha esposa sobre isso, novamente, após ouvir alguém falar isso. Então, o que nós vimos na semana passada é que, falando sobre a mulher segundo Deus, é que a mulher foi, assim como o homem, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, nesse mês da família, nesse mês de maio, mês da família, nós estamos refletindo sobre o tema família na contramão do mundo. Para deixar bem claro, aqui e aqui, família na contramão do mundo. Por que na contramão? Isso quer dizer que o mundo ele vai numa direção e nós queremos ir numa direção contrária ao que o mundo tem ditado por aí. Nós procuramos entender até aqui o padrão de Deus para a família, que é um padrão que passa todas as épocas. E eu tenho enfatizado isso a partir de Gênesis 1:27 e toda a Escritura, que o padrão de Deus para a família está determinado desde o princípio de todas as coisas. Então nós vimos o desafio de ser mulher na semana passada, de acordo com os padrões de Deus, e que uma mulher segundo Deus, ela encontra a sua identidade não nas expectativas do feminismo, mas no próprio Deus. Deus é que torna a nossa vida cheia de significado. Que alguém com crise de identidade pode descobrir quem ele é olhando para Deus. Na semana passada eu falei que uma mulher chamada Beth Friedan, uma jornalista da década de 60, ela constatou que as mulheres da sua época, elas padeciam de um mesmo problema, do qual elas não conseguiam nomear. Esse problema estava relacionado com o cansaço das mulheres, com o estresse, o sofrimento e a crise de identidade que as mulheres estavam enfrentando. E tinha a ver com a posição delas como mulher, a posição delas como esposa, dona de casa e mãe. Elas estavam percebendo que a mulher estava padecendo por causa de uma grande pressão social em torno dela, de modo que a mulher ela tinha que ser daquele jeito, daquele padrão: esposa, dona de casa, mãe de 12 e por aí vai. Esse problema
que Beth Friedan, ela, no primeiro capítulo do livro, esqueci o nome, Darko, lembra Darko? Esqueci o nome do livro. A Mística Feminina, no livro chamado, eu digo Darko porque Darko é leitor voraz. A mística feminina, se eu não me engano, é o primeiro capítulo. Ela fala do problema que não tem nome. E esse problema, que é o problema que elas não sabiam definir que problema era esse, que as mulheres estavam enfrentando. Ela até cita mulheres que iam ao psiquiatra, ao psicólogo, e passavam medicação, o psicólogo dizia, não, isso é coisa, não tem nada a ver, tal. Mas, no fim das contas, o movimento feminista entendeu que o nome dessa coisa, que não sabiam dizer o nome, é o que as feministas costumam chamar de patriarcado. Patriarcado. Então, hoje, eu vou falar sobre o homem segundo Deus. Certo? O homem segundo Deus. Mas o que a gente vai fazer aqui é como se fosse uma continuação do que a gente falou na semana passada e trazendo para hoje, porque a gente vai do feminismo, passando pelo machismo e identificando o que é um homem de acordo com o Senhor Deus. Então, o patriarcado é o poder dos homens que oprimem as mulheres e gera sua infelicidade, de acordo com a conceituação que é dada. A luta do feminismo era uma tentativa de pôr fim ao patriarcado e trazer realização das mulheres, permitindo que elas se tornem plenas. Elas tomem suas próprias decisões e, de acordo com o feminismo, né, assim, sendo levado às últimas consequências, que a mulher seja o que ela quiser e não que os outros determinem. Então, o conceito do patriarcado fala das relações de poder entre homens e mulheres. Obviamente, isso iria chegar em algum tempo dentro do cristianismo. Eu lembro de uma, se eu não me engano, católica, uma teóloga chamada Elizabeth Schussler, que ela justamente fala muito sobre o feminismo na igreja. Então, isso, de alguma forma, ia adentrar também dentro do cristianismo. Há questionamentos hoje em dia sobre a liderança da mulher no lar, a liderança masculina no lar, a liderança masculina na igreja. Por que o cabeça da mulher? Por que o homem é o cabeça do lar, o cabeça da mulher? Por que não o contrário? Por que existem pastores e não pastoras? Por que alguns, como nós, dizemos que há pastores, mas somos contra o pastorado feminino? E aí surgem os rótulos de que a igreja é machista, ou de que a própria Bíblia é machista, ou alguns, para tentar abrandar, vão dizer, não, a Bíblia é um produto da sua época, nós temos que entender isso. Então, nós precisamos hoje fazer uma releitura da Bíblia, tentar contextualizá-la hoje. Então, muitos enxergam na Bíblia, eu digo o mundo secular, enxerga na Bíblia um perigo para a sociedade atual. Porque a Bíblia ensina a liderança masculina no lar e na igreja. Conforme nós vimos na semana passada, embora iguais em essência, homem e mulher são diferentes em seus papéis. Isso porque Deus fez assim. Defender a liderança masculina no lar e na igreja não é necessariamente machismo. É o que a gente vai ver. Então, eu fiz o seguinte, procurei machismo no Google. E apareceu isso. O que é machismo? Machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de alguém que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros. Também procurei conceitos mais profundos, inclusive alguns trabalhos de cursos. Mas eu achei essa definição mais simples e, ao meu ver, essa definição aqui de machismo, a gente olhando para ela, a gente pode até se considerar favorável a ela. Veja, machismo é um comportamento expresso por opiniões, seja faladas ou por atitudes,
de alguém que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros. Então a gente pode até pensar, não, então isso é machismo? Se alguém que se recusa a entender que homem e mulher têm direitos e deveres iguais, então eu posso concordar com essa definição. Talvez todos nós poderíamos ser favoráveis a esse conceito de machismo, entendendo que é uma coisa errada, porque todos homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. Entretanto, como eu falei na semana passada, eu tendo a ter uma visão otimista sobre várias coisas. Entretanto, o próprio conceito de machismo, dentro do feminismo, ele vai além. Assim como o feminismo, ele começa com boas ideias, mas ele vai além. A aplicação do conceito de machismo, por exemplo, na igreja, entre cristãos, critica-se as escrituras, critica a igreja. Quando você faz uma crítica a uma mulher aí afora, você é chamado de machista porque é uma mulher. Então, uma mulher que está numa posição política e você faz uma crítica, como é que pode? É uma ladrona. Então alguém se levanta e diz, você está falando isso porque é uma mulher. Ora, eu não chamo os homens de ladrão, os políticos? Por que eu não posso chamar uma mulher política de ladrão? E eu não estou dizendo, estimulando os irmãos a chamar os políticos de ladrão, não, tá bom? Só a maioria. Mas, então, desculpe, não, faça isso não. Então, algumas pessoas vão assimilar qualquer crítica à mulher, por exemplo, como machismo. Uma jornalista, se você critica, você pode ser chamado de machismo, ou até mesmo de misógino, né? Alguém que tem aversão a mulheres, alguém que odeia a mulher. Então, qualquer coisa pode se configurar machismo nos dias de hoje. Há aqueles que falam de machismo estrutural, entendendo que tudo na cultura favorece homens e as mulheres ficam em segundo plano. E aí pega a ideia do conceito de patriarcado. Então, nós queremos apontar aqui algumas verdades sobre o machismo. Em primeiro lugar, homem e mulher foram igualmente criados por Deus, ambos à sua imagem. Eu estou enfatizando isso novamente, porque essa é uma verdade fundamental para nós entendermos as questões que envolvem família e gênero. Homem e mulher foram igualmente criados por Deus, ambos à sua imagem. Isso significa que ambos são iguais diante do Senhor. Então, Gênesis 1, 27, eu vou ler novamente, ele diz, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, após cada coisa que foi criada, qual era o refrão divino da música da criação? Deus criava uma coisa e dizia o quê? Isso era bom. Deus cria uma coisa e diz, isso é bom. Deus cria outra coisa, isso é bom, igual o pessoal de Minas, isso é bom, isso é bom. Deus cria o homem, é a única vez onde chega um momento em que Deus diz, isso não é bom, não por causa do homem. Deus vê o homem e diz, isso não é bom não. Que é isso? Mas não é isso. Quando Deus cria o homem, a Santíssima Trindade entendia que o homem precisava ter alguém como ele. E aí Deus cria a mulher, e após criar o homem e a mulher, unir o primeiro casal, Deus diz o quê? Isso é muito bom. Muito bom. Então Deus, lá no capítulo 2, versículo 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Eu vou fazer alguém que seja como ele, que complete. Então a própria Bíblia
colocando total dignidade nos dois seres criados por Deus, homem e mulher. E que a mulher foi criada para complementar o homem, porque ela é alguém como ele. Alguém como ele. Então Deus cria uma ajudadora que lhe seja adequada. Deus fez com que o homem percebesse que precisava de alguém igual a ele, da mesma natureza, e embora diferente, para ajudá-lo a fazer coisas que jamais poderia fazer sozinho. Então, essa verdade por si só combate o machismo das Escrituras. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é machista. Às vezes eu falo machista, parece que eu estou falando de machixe, né? Eu gosto muito de comida, parece que eu estou falando de machixe. Machista. Ok? Algumas pessoas falam que a Bíblia é machista, porém, a própria criação do homem e da mulher já mostra que a importância da complementariedade entre o homem e a mulher, ambos criados iguais à imagem e semelhança de Deus, um para complementar o outro. Aquilo que um não tem, o outro vem e completa, e se ajustam. Então, homem e mulher é muito importante na criação. Eu lembro eu vi uma reportagem, tem algumas feministas no Brasil que falam isso, né? E uma influência aqui no Brasil, ela citou, acho que o pessoal joga, é igual os números dos políticos, né? Eu estou doando não sei quanto, eu faço não sei o quê, eu mandei não sei quem, enfim. Aí a mulher joga um número aleatório, ela diz, olha, cita uma pesquisa aleatória, de que sabe-se, entende-se, aí falando numa linguagem bem professoral, para dizer que a nossa sociedade poderia viver muito bem sem os homens. Então, se tivéssemos uma sociedade só de mulheres, as mulheres iam se perpetuar aí no mundo tranquilamente. O que vocês acham? Faz sentido? Se for o contrário, faz sentido, não faz? Se for só os homens? Também não. Também não. Nem na época dos gregos ou dos romanos, onde a mulher servia apenas para a procriação, eles chegaram a tal ponto. Então, a própria Bíblia declara a igualdade entre o homem e a mulher, essencialmente. Porém, como a gente sabe, com papéis distintos. Portanto, uma outra verdade é que definir papéis de liderança para homens não é machismo. Isso é importante enfatizar. E, às vezes, por causa da pressão do mundo, assim, falando sobre feminismo, machismo, às vezes a gente fica até meio sem jeito de falar. Por exemplo, domingo, eu falei que uma das atribuições da mulher é ser dona de casa. Mas é a Bíblia que está dizendo. Não foi eu que inventei. A mulher ser dona de casa. Aí uma pessoa escuta isso e diz, mulher ser dona de casa? Eu não, eu quero ser patroa, eu quero ser dona de uma empresa. Eu não vou ser dona de casa, eu vou ter empregados. Tá, mas quem você vai contratar como empregado da sua casa? Uma mulher, provavelmente. Não é? Provavelmente você vai fazer isso. E aí você está sendo feminista, ou machista. Se for pensar assim, né? Então, não está fácil para o mundo. Então, definir papéis de liderança masculina não é machismo. Eu tenho dito constantemente que Deus estabeleceu papéis distintos, baseados naquilo que nós somos biologicamente. Quando nascemos, o médico olha e diz, é homem, é menina. É menino, é menina. E vai ser assim, até morrer. É o padrão do Criador. E, a partir daí, os papéis distintos vão sendo desenvolvidos na nossa criação. É o padrão do Criador. E, portanto, nós não podemos considerar Deus machista, porque a criatura não pode rotular aquele que o criou. Mulheres, na Bíblia, são chamadas a servirem a Deus de várias maneiras. Né? Se a gente abrir as páginas do Novo Testamento, nas epístolas de Paulo especialmente, você vai perceber o tanto de mulheres que são chamadas a servir a Deus
utilizando seus mais variados dons e talentos a serviço de Deus. Veja, por exemplo, que a mulher ela não pode exercer uma autoridade na igreja de ensino, porque o ensino foi designado aos líderes da igreja, especialmente. Mas a mulher é chamada para servir de outras maneiras, que não seja de liderança. Você tem o exemplo de Priscila, que foi uma grande mulher. Geralmente a gente chama o casal de quê? Como é o nome daquele casal que tem Priscila? Ninguém chama Áquila e Priscila. Já perceberam? Porque a Bíblia diz Priscila e Áquila. Começa com a mulher. Priscila e Áquila. E a ordem dos fatores faz toda a diferença no texto grego. Os meus professores gostavam de enfatizar muito isso. A ordem das palavras tem muita importância. É bem provável que Priscila fosse mais capaz biblicamente, né, de ensinar, do que o próprio Áquila. E quando Apolo necessitava de aprender mais das Escrituras, quem estava lá? Hã? Ninguém vai dizer Áquila e Priscila? Não. Priscila e Áquila, ajudando aquele homem a entender mais das Escrituras. Então, a mulher pode ensinar? Pode, dentro dos seus contextos mais variados na igreja. Quando Paulo diz para Timóteo, a mulher fica em silêncio, não é silêncio total, porque havia profetisas na igreja. Não é que a mulher, olha, não venha nem para o culto, é melhor nem vir para o culto, se for para falar. Não. Mas é porque a autoridade do ensino, Deus deu a homens para a igreja. Mas as mulheres podem ensinar nos mais variados contextos da igreja. Era assim no Novo Testamento. Mas, definir papéis de liderança, masculino ou feminino, não é machismo, porque foi definido por Deus assim desde o princípio. Tá bom? E a gente tem visto isso, né? Que Deus estabeleceu pastores na igreja, pastores homens, cujo caráter vão inspirar outros homens. A gente viu isso pregando aqui em Tito capítulo 1. O caráter do pastor vai ser um exemplo para o caráter de outros homens na igreja. Então, definir papéis de liderança masculina não é machismo, não é o machismo das Escrituras. Porém, aí vem uma terceira verdade. Machismo existe e há quem utilize a Escritura para legitimá-lo. O machismo é uma realidade. Não é à toa, meus irmãos, que surgiu dentro do cristianismo, e certamente é um braço do feminismo, a ideia do igualitarismo. O igualitarismo ele nega as distinções de papéis entre homem e mulher. A ideia do igualitarismo. Homem e mulher são iguais plenamente. E a mulher pode ser o líder do seu lar, ou pode ser líder junto com o marido, pode ser líder na igreja. É a ideia do igualitarismo. A visão bíblica, ao meu ver, é complementarista. Homem e mulher se complementam, cada um com sua função distinta. Então, eu creio que parte da culpa dessas ideias que vão entrando na igreja está nos homens maus, que utilizam a Bíblia para legitimar o seu autoritarismo, sua violência, abuso e tentativa de diminuir o papel da mulher. Já vi vários casos de homens que falam com a mulher de uma maneira grosseira na frente dos outros, e a mulher ela tem que ficar bem caladinha, porque ela é submissa, e o marido é o quê? A autoridade. A Bíblia não fala disso. Que o homem ele pode falar com a mulher do jeito que ele quiser, e a mulher ela tem que aguentar seco. Não é? E parece que para algumas pessoas é assim, né? Se o homem falar bruto com a mulher, ela tem que ser submissa. Submissão não é isso não, irmãos.
Submissão não é ficar ouvindo desaforo. E no casamento, Deus deu papéis distintos, mas os dois podem conversar. Inclusive, pode dizer, não fala assim comigo não, que eu sou sua esposa. A mulher pode dizer, tu tá pensando que tu tá falando com quem? Eu sou tua mulher, rapaz. Oxi. Não é? E pode, viu? Eu autorizo. E pode. Pode. Eu lembro de algumas vezes que eu fui grosseiro com minha esposa. Ela dizia, oxi, tu é doido, né? Tu quer tentar mesmo. Então, eu creio que parte da culpa do feminismo, especialmente na igreja, é a culpa dos homens que agem justamente com autoritarismo, violência, abuso e uma tentativa de diminuir o papel da mulher. Dentro da igreja, irmãos, existem pastores também que detêm toda a autoridade e eles fazem coisas absurdas e cometem abusos psicológicos, homens de um caráter questionável. Tem homens, pastores no Brasil, que de vez em quando sai matéria de pastores no Brasil que abusou de mulheres, usando de sua posição de autoridade na igreja. Mas sabe o que é isso? Não há autoridade que não possa ser questionada nesse mundo. A única autoridade que não pode ser questionada é Jesus. Mas numa igreja, um pastor que está fazendo uma coisa errada, todo mundo tem que olhar e dizer, está errado, pastor. Seu marido faz uma coisa que está errada, você tem que dizer, está errado, marido. Isso é pecado. Você não pode fazer isso. Você está sendo autoritário, você está ultrapassando os limites da palavra de Deus. Então, isso é importante tanto em casa como na igreja. Existem homens que se enraivecem por questionamentos da esposa. Quando uma esposa faz um questionamento, ou até mesmo uma crítica, homens ficam com raiva, agem de forma violenta, bruta, são ríspidos. E aí eles devem se arrepender diante de Deus por isso. Isso é legitimar a Bíblia para fazer seus abusos. Aí você diz, você tem que se submeter. Eu sou o cabeça. Aí você diz para os filhos, você tem que me honrar, tem que me obedecer. Eu sou seu pai. A Bíblia diz que você tem que me obedecer. Quando, na verdade, é o pai que está provocando os filhos à ira, como a gente leu em Colossenses 3. Então, a realidade do machismo está aí, ele existe. Especialmente quando os homens usam sua posição, que o Senhor deu, usam isso para legitimar os seus abusos. É como um juiz, ele usa a sua posição de juiz para fazer o que quiser naquela ação. Um prefeito que usa a sua posição para fazer o que quiser na sua cidade. Então, muitas pessoas nas igrejas utilizam aquilo que a Bíblia diz sobre eles, sobre os homens, para pisar na mulher. Então, isso é uma realidade. E acontece muito, irmãos. Então, eu já falei isso algumas vezes, eu fico indignado, né, com homens que falam de uma forma bruta, violenta, homens da igreja, que falam de um jeito, com abuso com a esposa na frente dos outros. Aliás, você não deve falar nem pessoalmente, mas tem gente que faz isso para piorar na frente dos outros. E tem coragem de fazer isso, e dizer, eu sou a cabeça, eu sou a autoridade. Deus não te deu uma esposa para fazer isso. Para envergonhar sua esposa na frente das pessoas. Então, o que é um homem segundo Deus? E aí a gente vai trazer uma palavra mais leve. Características do homem segundo Deus. Diante de tantas distorções no conceito de masculinidade em nossos dias, existem algumas tentativas de manifestar, né, a verdadeira masculinidade.
Então, em algumas igrejas, os homens são estimulados a malhar para resgatar a masculinidade bíblica, malhar, usar camisas que criticam movimentos homoafetivos, fumar charuto. Em algumas igrejas, os homens são estimulados a fumar charuto, até porque Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, fumava charuto. Então, homem de verdade fuma charuto. Eles vão dizer. Isso aqui não é o que está certo. Lembra que eu falei na semana passada? Eu não estou falando do que está certo. Tá bom? Ninguém diga amém ainda. Só depois. Então, algumas pessoas são estimuladas a beber cerveja para poder ter mais macheza, mais masculinidade bíblica. Vamos beber cerveja. Na igreja, viu? Na igreja. Eu não estou falando lá fora, não. Estou falando da igreja. Também não estou falando dessa, né? Mas estou falando de igrejas aí. Homens dizendo que homem de verdade é barbudo. Tem que ter barba grande, avantajada. Se parecer com um viking ou um lenhador. Né? Postar foto só da barba, assim. Eu já disse a Marcelo qual é a minha teoria sobre homens que postam muita foto de barba, só da barba. Aí tem coisa, viu? Mas, enfim, fica aí sobre aviso aí. Fica aí nas entrelinhas. Aí tem, viu? E os homens são estimulados a falar grosso. Bom, você tem que ter uma barba grande, malhar, ou se for para ter um buchão, que tem um bucho bem masculino. Aquele bucho de cerveja. Fumar charuto, beber cerveja, ter uma barba grande e falar grosso. Então está aí o estereótipo de um homem bíblico. Para alguns, e uma Bíblia e uma boa teologia sistemática. Enfim. A gente sabe que ser homem é muito importante. Deus deu homens para o mundo, porque Deus tudo que faz é perfeito. Eu não sei ainda sobre o apêndice, mas eu acredito que tem um propósito. O apêndice que eu falo não é o apêndice do final do trabalho, mas do corpo humano. Tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente vê ali nos resgates, nas buscas, a gente vê homens. Deus levanta homens para momentos de crise. Eles são a linha de frente. Deus levanta homens. Você vê homens lá. É claro que você vê algumas mulheres servindo de outras maneiras também. Mas primordialmente você vê homens. Mas eu pergunto, masculinidade bíblica, eu sei que tem seus traços, a masculinidade. Começa com o biológico, eu já falei disso. Órgão sexual define a sexualidade. É homem ou mulher? O órgão vai dizer. Mas os seus papéis, eles são desenvolvidos com o tempo, da sua masculinidade e feminilidade. Mas é muito simples, muito simplista você falar que homem é um ser barbudo, que fuma charuto, que anda descalço, ele não tem medo de pegar frieira e não sei o quê. É muito simplista falar de masculinidade nesses termos. Mas há diferenças. Em Deuteronômio 22:5, Deuteronômio 22:5 é bem interessante porque ele diz que as mulheres não devem se vestir como os homens e os homens não devem se vestir como as mulheres. A Bíblia proibindo o travesti. Né? Seja masculino ou feminino. Por que isso? Porque Deus valoriza as diferenças, inclusive na aparência. A gente tem que olhar para um ser humano e identificar se é uma mulher. Mas diga se hoje em dia não está difícil. Isso é um problema. Porque Deus celebra as diferenças. Deus celebra as diferenças. Mas eu quero então focar aqui nas qualidades que são esperadas de um homem segundo Deus. E a primeira é a liderança amorosa. O que é um homem segundo Deus? Ele é um líder
amoroso. Eu quero colocar aqui só algumas características. É um pouco difícil, porque a Bíblia não está preocupada em descrever como é a masculinidade das pessoas. Mas ela nos apresenta a partir de algumas relações. Por exemplo, no casamento. Efésios 5 vai dizer que um líder, ele é um líder, o líder do seu lar, ele é um líder amoroso. Ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. Então isso é liderança. Isso é liderança no lar. Mas como deve ser essa liderança? Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa. Essa é a liderança masculina. Amar a sua esposa. Mas o que é que o mundo celebra como homem hoje em dia? O homem não pode dizer nem eu te amo, porque tu não é homem não, fica dizendo eu te amo para a esposa, é todo cheio de frescura com a esposa, com a mulher. O homem não pode dizer eu te amo, o homem não pode dizer que gosta da mulher, que tem um carinho, que tem que ir embora logo porque está doido para dar um beijo na esposa, para dar boa noite. Isso não é coisa de homem, rapaz, toma jeito. Homem fica no bar até tarde, chega em casa e a mulher tem que ficar calada. Esse é o mundo. Mas a liderança amorosa, Deus ordenou para o homem para que ele ame a sua esposa, lidere com amor. E o amor está acima do sentimento. O amor é uma atitude. E isso significa que uma virtude que nós precisamos ensinar para as crianças, para os meninos desde cedo é: ame as mulheres. Para que um dia você ame a sua esposa. Tenha cuidado com as mulheres. Ensine para as crianças. Cuide das meninas. Eu digo para Josias: Josias, não se bate numa mulher, não se bate numa flor nem com uma pétala de mulher. Pegando a frase do Chaves. Não se bate em mulher. Então você tem que cuidar de Olivia, está entendendo? Qualquer coisa você vai cuidar dela, porque ela é sua irmã. Eu digo isso porque Josias de vez em quando sai sua feia. De vez em quando estou arengando. Acontece, né? Mas ontem no aniversário dela, a bichinha está dodói, né? Se recuperando. Ela e Elaine. Aí ontem, aniversário dela, eu te amo, Olivia. Né? Todos sons. Eu te amo, Olivia. Você é uma irmã querida, não sei o quê. Eu não acredito em tu não, viu? Tu é falso. A mim tu não engana não. Mas são coisas de criança. Mas o ponto é que significa que uma virtude que os homens precisam desenvolver em suas vidas, desde pequeno, é o amor. Numa sociedade onde homens acham que só precisam pagar, dar o dinheiro, dar a pensão, dar o que precisa ali financeiramente e pronto, dar o presente e pronto. A igreja tem que ir contra isso, na contramão disso e dizer: lidere com amor. E esse amor, ele é acompanhado de sacrifício. Aliás, é um amor sacrificial. Um homem, segundo Deus, ele promove sacrifício, ele se sacrifica. E o sacrifício é baseado no amor. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a prova de amor de Deus por nós? Eu lembro quando eu estava... toda vez que eu ia para a casa da... Aliás, eu ia da casa da minha mãe hoje, né? Eu morava lá. E ia para o culto na igreja. No meio do caminho, quando era na terça,
Acho que era na terça, tinha o texto dos homens. Aí tinha a musiquinha do texto dos homens. Amigo, venha por amor. Na igreja católica. Pastor cantando música católica. Aí, outro dia, era a música que eu acho que vocês já ouviram. Prova de amor maior não há. Aí minha mãe ficava só cantando isso em casa. Cantava só essa frase. Prova de amor maior não há. Mas eu gosto só dessa frase, porque eu lembro do que essa música fala. A prova maior de amor que nós temos, que nem Shakespeare poderá escrever, é o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E é isso que se espera dos homens, homens que estejam dispostos a se sacrificar por um amor verdadeiro. Homens que são capazes de dar a vida para salvar a de outros, especialmente da sua esposa. Terceiro, característica de um homem segundo Deus, cuidado. E como eu disse, o cuidado não é só financeiro. O cuidado não é só mandar a pensão para os filhos. Né? No Brasil tem poucas leis que funcionam bem, né? A lei da gravidade funciona. A lei do ex, né? No futebol. O jogador faz gol no seu ex-time, sempre acontece, nunca falha. E a pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. Não pagou, é preso. Isso funciona, que é uma beleza. Se não pagar, é preso. Seja quem for. Então, recentemente, um jogador de futebol foi preso foi lá não sei quantas vezes aí. Porque ele tem... O camarada tem 6 ou 7 filhos fora do casamento. E a mulher, venha, meu bem, eu te perdoo. Enfim. Mas aí está devendo aí pensão alimentícia e é preso. E algumas pessoas pensam que cuidado tem a ver só com dinheiro. Mas Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 28 a 30, que o marido ele demonstra seu amor pela esposa alimentando e cuidando dela. Então ele é tanto provedor como cuidador, não cuidador assim, não que a mulher esteja com problema, mas ele cuida dela espiritualmente, emocionalmente, ele cuida dela. Ele está lá por ela. No que precisar, ele está lá. E homens devem ser preparados desde cedo para que no futuro sejam homens que buscam prover e ter a responsabilidade de cuidar das necessidades da mulher, da sua esposa. Desde cedo ensino para os meninos. Cuide. Cuide. E gentileza. Esse aqui eu vou ler com vocês. Mateus 11. Mateus 11. Gentileza, que também não é uma virtude que o mundo tem cultivado, né? Mateus 11, versículo 29. Mateus 11, 29. E Jesus diz assim, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus diz que é manso e humilde. E nós temos aprendido das Escrituras que Jesus é o nosso padrão de vida. Ele é o nosso modelo. Cada dia nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Isso significa nos tornando parecidos com Ele. Falando aqui para os homens, ser parecido com Jesus significa que nós precisamos ser mansos e humildes. Mas eu foquei aqui na palavra gentileza. Onde é que está a palavra gentileza aí? Em Mateus 11, 29.
manso. Manso. Manso é gentil. E não é uma coisa que tem a ver com o cabra macho de hoje. Para alguns homens, não há compatibilidade entre mansidão e ser macho. Cabra macho tem que ser bruto. Igual vaqueiro. Cabra macho, é cabra macho. Jesus disse para aprendermos dele que é manso e humilde de coração. Isso significa que agir com rispidez ou de um modo violento não condiz com homens que dizem seguir a Jesus. Homens têm que ser gentis com as mulheres. E a gente tem que ensinar para as crianças, para os meninos desde cedo. Seja gentil com as meninas. Seja gentil com as meninas. Mas, pai, ela me deu um murro. Eu lembro de um... o meu cunhado, né? Disse que tinha um trauma na escola, que tinha uma menina na escola que de vez em quando dava uns murros nele. Aí o meu sogro dizia para ele, é porque ela gosta de tu. Aí, estranho, né? Prova de amor, a menina dando um murro no menino. Mas pode ser, né? Vai que cola. É isso. Mas meninos precisam ser ensinados desde cedo a serem gentis com as mulheres. Então, finalizando aqui, irmãos. Finalizando aqui. Pense menos em seus interesses. Homens, pense menos em seus interesses. É muito comum termos hoje homens que se casam para satisfazer seus próprios prazeres, que se casam e depois que conquista, depois que casou, aí diz, né? Agora não pode se separar mais. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separe. Aí os homens aproveitam para viver para si mesmo. Não cuida das necessidades da esposa, não a ama, não, ela às vezes ela tem que pedir para poder receber. Mas ele está vendo, mas tem que pedir. Isso é uma coisa uma coisa que a gente precisa exercitar, todo mundo aqui, né? A gente precisa exercitar. Às vezes a gente diz, está precisando de alguma coisa, você está precisando? E se você estiver vendo que está precisando, você deve fazer algo. Porque, muitas vezes, quando você pergunta para uma pessoa se está precisando de alguma coisa, muitas vezes ela não vai dizer que está, especialmente se ela acha que já está fazendo demais. Né? Então ela vai dizer, não, tá bom, qualquer coisa tu fala. Mas se você sabe ver que precisa, você não precisa perguntar, você precisa fazer alguma coisa. Então eu não vou ligar para o Rio Grande do Sul. Vocês estão precisando de alguma coisa? Qualquer coisa vocês falam. O que é que eu faço? Eu já sei que estão precisando. Eu simplesmente mando. E aí muitos maridos veem necessidade de suas esposas e ficam esperando. Muitas vezes é um relacionamento complicado e a mulher tem que pedir, se humilhar. Olha, me dê R$20 para eu comprar um esmalte, uma lixa, não sei o quê. Às vezes coisas simples, né? Mas falta o marido ele ser mais assim aberto. Olha, meu amor, meu dinheiro é seu, a minha vida é sua, nós estamos juntos. Eu não quero viver para mim, eu quero viver para você. Então, está aqui, é tudo nosso aqui. No mundo não é assim, irmãos. No mundo não é assim. Tem algumas assim, tem alguns pontos fora da curva. Mas, no geral, no mundo não é assim. Os homens vivem para si mesmos. Depois que conseguem o que querem, isso é triste. Segundo, esteja disposto ao sacrifício. Homens precisam estar dispostos ao sacrifício. Uma das histórias interessantes.
Vocês já viram histórias de casal que teve perigo e o marido sai correndo? Chega um ladrão, a mulher fica lá com o ladrão e o homem sai correndo. Já viram? Já vi vídeos assim, né? Aí o meu pastor, ele é bem, sabe? É desenrolado. Aí ele conta que estava lá em Brasília, e chegou um homem para assaltar e apontou a arma para a esposa. E na hora ele entrou na frente dela e a protegeu. Aí ele conta essa história, o pessoal, oh, que lindo. Né? Mas todo homem é para ser assim. O instinto masculino deve ser desenvolvido aí nesse sentido. Você não pode correr, você tem que proteger. Você tem que estar disposto ao sacrifício. Que morra eu. Dona Florinda, né? Seu Madruga levanta a carabina, que não está funcionando, e quem está lá na frente é o professor Girafales. Dona Florinda, não, mate-me se quiser, mas poupe a vida deste homem. Aí Chiquinha diz, mas não está nem funcionando. Aí o quê? Aí pá, né? Como sempre. Enfim. Mas os homens têm que estar dispostos ao sacrifício. Isso é ser homem. Ser homem não é falar grosso. Eu já falei aqui outra vez, né? Anderson Silva não fala grosso, mas quer testar um murro com ele? Né? Ele não fala grosso, ele fala assim, Anderson Silva. Ser homem é estar disposto ao sacrifício. Outra coisa, exerça cuidado, começando pela sua família. A Bíblia diz que quem não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Homens têm que ser homem, começando no seu lar, cuidando da sua família, cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Cuidando dos seus filhos. E aí, lembrando aqui mais uma vez do primeiro capítulo do livro de Darkon, né? O livro de Darkon é um livrinho pequeno que ele dialoga com alguns autores. E o primeiro capítulo é interessante porque ele fala justamente, né, a situação da mulher sobrecarregada com uma série de atividades, trabalhar fora, cuidar dos filhos, ser dona de casa, e às vezes ela é obrigada a ter que sair, a deixar o trabalho de fora por questões familiares, e é importante, mas ainda assim ela tem muita coisa para fazer. E o marido não tem essa sensibilidade. Não tem essa sensibilidade de, olha, vamos equilibrar aqui os esforços. Eu ajudo você aqui nisso aqui, porque você já me ajuda aqui. Eu entendo que nós, homens, precisamos ser aqueles que mais se esforçam em casa. Que mais se esforçam. Eu sei que é um desafio, porque boa parte de vocês chegam de noite em casa, ou quase anoitecendo. São muitas atividades. Mas pare e pergunte para sua esposa, como foi seu dia hoje? Como é que foi? Como é que está a correria? Deixa eu te ajudar aqui um pouquinho nisso aqui. Talvez dê para me esforçar mais um pouquinho aqui. Você já chegou morto. Arthur desmontou 10 motores naquele dia. De Chevette. Só motor antigo. Vai chegar em casa e a esposa está, eu estou tão cansada. Ô, amor, deixa eu fazer uma massagem. Oh, que lindo. Lembra do filme Quarto de Guerra? O fedor de burro matado a tapa do pé da mulher lá. Mas o marido estava lá, cuidando dela. Isso depois, né? Então, por último, seja mais gentil, manso como Jesus, mesmo não sendo coisa de macho, segundo o mundo. Homens gentis é uma necessidade no mundo, e a igreja pode fazer toda a diferença. O mundo precisa de mais gentileza, precisa de homens
que diz assim para a mulher: pode passar, pode ir na minha frente. Minha senhora, deixa eu te ajudar. Né? Os homens precisam ser esses cavalheiros, né? Que estão lá para ajudar a mulher. Tá bom, irmãos? Que Deus possa nos ajudar a sermos homens segundo o Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento aqui, onde nós podemos aprender um pouco mais de como a Tua Palavra nos orienta em relação à nossa vida como homens. E pedimos, Deus, que nós possamos, na contramão dos padrões do mundo, exercermos essa masculinidade conforme a Tua Palavra, com amor, sacrifício, com gentileza, com cuidado e liderança saudável, Deus, que não lidera com autoritarismo, mas com amor, com dedicação, com preocupação e, acima de tudo, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.